Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Para ilustrar essa ideia, durante décadas, os cirurgiões julgaram que um paciente anestesiado ficava inconsciente. Sendo assim, não se influenciava com o que acontecia na sala de cirurgia. Depois, foi descoberto, hipnotizando-se pacientes pós-operados, que a mente inconsciente ouvia todas as palavras murmuradas durante a operação. Quando os cirurgiões comentavam em voz alta que a condição do paciente era pior do que haviam imaginado ou que a chance de cura era pequena, os operados tendiam a cumprir as previsões sombrias de não se recuperar. Como resultado dessas descobertas que forçam a ideia de nocebo, a prática comum atual é evitar comentários negativos durante as operações. Sem dúvida, quanto mais positivamente um cirurgião expressava as opiniões, melhor era a convalescença do paciente. Seria ainda melhor usar essa inteligência extremamente sensível e poderosa na cura do paciente. O objetivo do mergulho na área do corpo quântico é mudar a própria planta básica em vez de esperar pelos sintomas na superfície, quando só então serão manipulados pela medicina. O caso da moça com dor nos ossos é um aviso de que a tela de defesa que nos mantém tão firmes acima da linha e longe de nosso eu mais profundo é sempre feita por nós. Portanto, pode ser objeto de revisão em qualquer época. Construímos constantemente padrões de inteligência e olhamos através deles para que nos informem o que é real. Se vemos dor, existe dor, mas, se não a vemos, ela acaba. A natureza não nos fez ignorantes a respeito de nosso eu mais profundo. Pacientes anestesiados sabiam o que se passava o tempo todo, presumivelmente desde os idos de 1850, no início da cirurgia moderna. O campo silencioso da inteligência está fora de alcance por uma escolha nossa, que tem sido reforçada através de gerações de liames culturais. Às vezes, uma nova realidade força seu reconhecimento e então as coisas podem mudar. Surgem novos padrões de inteligência e pode ocorrer uma profunda transformação, mas esta não difere essencialmente das transformações mente-corpo que já comentamos. A realidade normal é como um encantamento, muito necessário, já que vivemos de hábitos, rotinas e códigos que consideramos garantidos. O problema surge quando se pode criar um encantamento, mas não quebrá-lo. Se nesse mesmo instante alguém conseguisse mergulhar abaixo da realidade diária até sua fonte, teria uma experiência notável. O psicólogo Abraham Maslow, pioneiro no estudo dos aspectos positivos da personalidade humana, fez uma descrição clássica da experiência de se aprofundar. Abre aspas. Esses momentos foram de pura e positiva felicidade, quando todas as dúvidas, todos os medos, todas as inibições, todas as tensões e todas as fraquezas ficaram para trás. Em seguida, a autoconsciência se perdia. Toda a separação e distância do mundo desapareceram. Fecha aspas. Apesar de serem raras as experiências como essas,
Maslow chamava-as de experiências de pico. Elas têm um poder de cura que se prolonga muito além de sua breve duração, que pode ser de poucos dias ou de apenas algumas horas. Maslow recorda que 2 de seus pacientes, um deles sofria longos períodos de depressão e às vezes pensava em suicídio. O outro tinha graves crises de ansiedade. Ficaram imediata e perfeitamente curados depois de passarem espontaneamente por tais experiências. Maslow também fala da reconciliação com a vida, que as pessoas conseguiram por intermédio desses momentos. Diz ele, elas sentiam-se unificadas com o mundo, fundidas nele, realmente lhe pertencendo, em vez de ficar do lado de fora, observando. Uma dessas pessoas, por exemplo, disse ter se sentido como um membro da família, não como órfão. Qualquer revelação súbita de uma realidade mais profunda traz consigo enorme poder. Basta provar que a vida fica indiscutivelmente mais valiosa. Os pacientes de Maslow reconheceram essa força interior como uma coisa completamente fora do comum. Não é energia ou resistência, gênio ou insight, mas o que está na base de tudo isso. A compreensão de Maslow parou no momento crítico. Ele nunca foi realmente capaz de proporcionar a alguém uma experiência de pico, mas continuou fascinado por acontecimentos como esses, que transcendem a vida normal. Em 1961, depois de muitas décadas escrevendo e pensando sobre o assunto, ele concluiu que o que havia observado fazia parte da vida normal realmente e não da mística. Ele declarou: "O pouco que eu já havia lido sobre experiências místicas estava ligado à religião, com visões do sobrenatural, e, como a maioria dos cientistas, eu as desdenhei e não lhes dei crédito, considerando-as bobagens, talvez alucinações, talvez histeria, e quase com certeza patológicas. Mas as pessoas que me falavam dessas experiências não eram assim, eram as mais saudáveis." Como ele encontrou tais experiências em menos de 1% da população, encarou-as como acidentais ou momentos de plenitude. Acredito que foram vislumbres de um campo que é a base da vida de todos, mas que continua indefinido. A conclusão é que devemos mergulhar muito mais profundamente se quisermos transcender a realidade normal. Estamos em busca de uma experiência que vai remodelar o mundo. Achar o vazio de silêncio que separa nossos pensamentos parece relativamente fácil, mas, como ele é uma fração de segundo, não pode servir de caminho. O corpo quântico não está separado de nós. Ele é o que somos, embora não o vivenciemos neste momento. Se estivermos sentados, pensando, lendo, falando, respirando, digerindo, etc., isso é tudo o que acontece acima da linha. Eis uma analogia que destaca o corpo mecânico quântico. Pegue uma barra de magneto ou ímã e cubra com uma folha de papel. Depois, despeje no papel umas limalhas de ferro e sacuda ligeiramente. O que vai surgir é um padrão de linhas curvas, uma dentro da outra, formando um arco do polo norte ao sul do ímã e vice-versa. O desenho geral que você fez representa um mapa das linhas das forças magnéticas, antes invisíveis, porque as partículas de ferro não tinham se alinhado para mostrar a imagem. Nesta analogia, vemos toda a atividade mente-corpo acima do papel e o campo da inteligência por baixo. As limalhas de ferro, movendo-se em volta da atividade mente-corpo, alinham-se automaticamente com o campo magnético, que é a inteligência. O campo é completamente invisível e indiscernível, até mostrar sua energia ao mover algumas partículas de matéria à sua volta. E a folha de papel?
Ela é o corpo mecânico quântico, a tela fina que mostra exatamente quais os padrões de inteligência manifestados no momento. Nessa simples comparação, existe mais do que você pode ter suposto no início. Sem o papel para separar os dois, o ímã e o ferro poderiam não interagir de modo tão ordenado. Procure aproximar um ímã de algumas limalhas de ferro. Em vez de formar linhas regulares e espaçadas, elas se amontoarão sem forma sobre a superfície do ímã. Com o papel entre eles, você vê a imagem do campo magnético e, se girar o ímã, poderá observar as limalhas movendo-se para espelhar o novo campo criado. Se você não soubesse o que é um magneto, juraria que o ferro estava vivo, porque aparentemente se movia sozinho. Mas, na realidade, é o campo oculto que gera essas aparências, como a da vida. Eis um quadro verdadeiro de como o corpo-mente se relaciona, de fato, com o campo da inteligência. Os dois continuam separados, mas a divisão é invisível e não tem nenhuma espessura. É apenas um vazio. O único modo de alguém saber que o nível quântico existe é porque as imagens e padrões ficam brotando pelo corpo. Sulcos misteriosos aparecem pela superfície do cérebro, belos torvelinhos, exatamente como no miolo do girassol surgem as moléculas de DNA. O interior do fêmur tem tramas maravilhosas de tecido ósseo, como os suportes entalhados de uma ponte pêncil. Para qualquer lado que você observe, não há caos, e essa é a maior prova de que realmente existe uma fisiologia oculta. A inteligência transforma o caos em padrões. A ideia de se processar bilhões de mensagens químicas a cada minuto implica um caos incrível, ainda que a complexidade do sistema mente-corpo seja enganosa. Emergem de nossos cérebros imagens coerentes, como uma fotografia de jornal que mostra uma imagem coerente formada por milhares de pontinhos. A matéria de nosso corpo nunca se desintegra numa pilha sem forma e sem mente, até o momento da morte. Em resposta à pergunta óbvia, então, onde está o corpo quântico? Podemos responder com segurança que ele fica em um vazio infelizmente difícil de ser descrito, já que é silencioso, não tem espessura e existe por toda a parte. Agora, mergulhar no campo da inteligência parece fácil. Requer apenas uma viagem pelo vazio, porque mesmo que ele não tenha espessura, forma uma barreira superior a qualquer porta de aço. Podemos simplificar nosso diagrama para mostrar o que acontece, dificultando a viagem. Uma área partilhada em 3 camadas horizontais. Na camada superior, a inteligência ativa. Na camada do meio, um intervalo. Na camada inferior, a inteligência silenciosa. Toda a história está contida na diferença entre inteligência ativa e silenciosa. Confirmamos que essa diferença é muito real. O DNA pode ser ativo ou silencioso. Nossos pensamentos podem ser expressos ou armazenados em gavetas de silêncio. Podemos estar acordados ou dormindo. Todas essas mudanças exigem uma viagem através do vazio, mas não uma jornada consciente. Para ver como é o sono, você teria de ficar acordado, o que é impossível. Se procurar a diferença entre um DNA ativo e um adormecido, não encontrará nenhuma alteração química, já que os 2 DNAs são fisicamente idênticos. E sempre acontecerá isso com todas as transformações da mente e do corpo. Essa mesma dificuldade existe na física. Um fóton é uma massa de luz e uma onda de luz, mas ambas surgem de um campo oculto. Na superfície da realidade, vemos fótons ou ondas de luz,
mas a razão de ambos existirem na mesma realidade é que pré-existem como meras possibilidades no campo quântico. Quem já fotografou uma possibilidade? Ainda assim, o mundo quântico é feito disso. Se você diz uma palavra ou cria uma molécula, resolveu agir. Uma pequena onda se eleva da superfície do oceano, transformando-se em um incidente no mundo do espaço-tempo. Todo o oceano permanece atrás, um reservatório vasto e silencioso de possibilidades, ondas que ainda virão a se formar. Enquanto dançam pelo papel, as limalhas de ferro podem se entreolhar dizendo: bem, assim é a vida, vamos mergulhar em seus mistérios. Decididas a fazer isso, podem começar um pensamento-aventura do tipo que denominamos silêncio. Não importa que seus pensamentos fiquem muito aventureiros, nunca cruzarão o vazio. Ele é uma porta que dá passagem só em uma direção, no que se refere ao pensamento, e esse é seu verdadeiro mistério. Sob determinada perspectiva, parece ridícula a ideia de que somos afloramentos de um grupo invisível infinito. O corpo de um homem é um volume de carne e ossos, ocupando muitos centímetros cúbicos de espaço. Sua mente é um mecanismo espantosamente complicado, mas finito e cheio de uma determinada quantidade de concepções. Sua sociedade é uma organização grosseiramente imperfeita, ligada a uma história de ignorância e conflito. Estranhamente, esses fatos tão evidentes nunca foram questionados. Confiamos em nossas experiências finitas do dia a dia, que são boas o suficiente para dirigirmos um carro, ganharmos a vida e irmos à praia, mas não convincentes o bastante para a irresistível experiência do infinito. Essa experiência repetida através dos séculos faz algumas pessoas suspeitarem que a realidade seja muito diferente e mais vasta do que a mente, o corpo e a sociedade geralmente aceitam. Einstein experimentou essa realidade. Deixou o testemunho de momentos em que se sentiu, abre aspas, liberto da própria identificação com a limitação humana, fecha aspas. E ele ainda disse: em tais momentos, um ser imagina que está parado em qualquer ponto de um pequeno planeta, olhando maravilhado a beleza fria, mas profundamente comovente do eterno, o incomensurável. A vida e a morte fluem pelo ser, e não há evolução ou destino, só ser. Apesar de tais palavras soarem como um insight ou percepção espiritual, Einstein se considerava profundamente espiritualizado. Essa experiência é, na verdade, um lampejo que penetra num nível de nossa consciência que pode ser mapeado e explorado. Sem exercer controle sobre sua percepção mais profunda, nem ter nenhuma explicação convincente para o que está acontecendo, a pessoa sente que o estado de silêncio enlevado não é apenas o vazio. Em sua maior parte, as grandes tradições de sabedoria foram fundadas por um ou por poucos indivíduos que compreenderam o universo por intermédio deles mesmos. Para resolver o mistério do vazio, precisamos consultar os que estiveram ali. Se encontraram um mundo real, então novos Einsteins virão a seguir. Outros Einstein da percepção profunda. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.